Lisandra e seu marido estavam retornando da cidade onde os pais dele moravam. O marido gostava de visitá-los, mas como eles moravam longe, o casal não ia lá com muita frequência. Eles pararam em um posto de gasolina no meio do caminho para abastecer. Lisandra sentou-se no carro e olhou pela janela, observando as gotas de chuva escorrendo lentamente pelo vidro. Ela estava muito triste ao pensar que ela e seu marido estavam juntos há 25 anos. No entanto, recentemente, o relacionamento deles havia piorado muito. Lisandra não entendia o que causou isso, pois antes eles se amavam e sempre encontravam uma solução para qualquer situação. De repente, algo estranho começou a acontecer entre eles. A mulher se lembrou de como Pedro costumava ser, alegre, gentil, confiável e sempre disposto a ajudar. Agora ela via uma pessoa carrancuda, séria e quase estranha à sua frente. Talvez a razão fosse a mudança de emprego do marido. Quando Pedro foi promovido a um cargo de chefia, seu trabalho passou a exigir muito tempo e a família foi gradualmente deixada em segundo plano. Lisandra nunca ressentiu-se do marido, pois ele sonhava com a promoção para que sua família não precisasse passar por dificuldades. Mas em seu coração, ela estava preocupada. Paradoxalmente, o dinheiro não trouxe a felicidade que ela e seu marido tinham quando ele era um gerente júnior. A única coisa que fazia Lisandra feliz era que ela e Pedro haviam criado duas filhas lindas, Angélica e Tatiana. Angélica já era universitária e morava em outro estado, enquanto Tatiana foi fazer um estágio no exterior alguns anos atrás. Exceto pela atitude fria de seu marido, não poderia ter desejado por uma vida melhor. Pedro voltou para o carro e interrompeu suas lembranças. Irritado, ele bateu a porta e eles partiram em direção à casa. Lisandra, mais uma vez, olhou pela janela e mergulhou em seus pensamentos. Ela tinha sido dona de casa durante todo o seu casamento, cuidando da casa, do marido e criando suas filhas. Pedro acreditava que sua esposa não deveria trabalhar e sempre a sustentou completamente. Mas ultimamente, quando o relacionamento deles ficou abalado, a mulher praticamente não tinha dinheiro próprio. Eles faziam compras juntos e sempre era o marido quem pagava. Lisandra não conseguia se lembrar da última vez em que comprou algo para si mesma. Sua melhor amiga, Sabrina, a aconselhava repetidamente a encontrar pelo menos um emprego de meio período. Mas seu marido era categoricamente contra essa ideia. Lisandra sentia que Pedro tinha medo de ficar sem o conforto do lar, pois se ela fosse trabalhar, a casa não ficaria tão limpa, e ele não teria um jantar delicioso esperando por ele à noite. Ela frequentemente lhe oferecia a opção de encontrar um pequeno emprego de meio período para que ela pudesse fazer tudo. Mas o resultado era sempre o mesmo. Pedro geralmente ficava bravo e proibia-a de falar sobre isso. E agora, influenciada por suas lembranças e pela dor da saudade, a mulher decidiu falar sobre isso novamente. Pedro, vamos conversar. Eu sei que você não gosta da ideia, mas eu preciso trabalhar, disse calmamente Lisandra. Você está começando de novo? O que há de errado com você em casa? Respondeu Pedro de forma irritada. Se você precisa de dinheiro, me diga quanto, e eu te dou imediatamente. Pedro ficou bravo. Eu não quero ficar pedindo o tempo todo, e lembrando que eu também preciso me vestir, comprar maquiagem ou poder sair com amigos para um café. Eu quero ganhar o meu próprio dinheiro, disse Lisandra com firmeza. Mas eu não quero que todos digam que a esposa de um homem bem-sucedido como eu está trabalhando em um emprego mal remunerado. Quem se importa com isso agora? Estes não são tempos para isso. Lisandra tentou argumentar, mas Pedro dirigiu em silêncio, deixando claro que a conversa havia terminado. Eles seguiram o restante do caminho em silêncio. Quando chegaram em casa, a discussão explodiu com maior intensidade. Olhe, a esposa da sua melhor amiga trabalha como vendedora, Lisandra deu um exemplo. Você está louca? Pense sobre isso.
Existem muitas mulheres que querem o seu lugar. Todo mundo só quer ficar em casa e não fazer nada. Você está dizendo que eu não faço nada. Eu tenho corrido por esta casa como um cavalo a manhã toda, pegando suas meias, lavando roupa, cozinhando, tirando o pó. Eu tenho muito que fazer em casa, e estou cansada de ser apenas uma dona de casa. Sinto falta de socializar com as pessoas. Eu fico feliz de ir ao mercado, porque lá eu posso conversar com alguém. Eu te disse tudo, se você for trabalhar, eu vou te pedir o divórcio imediatamente. Pare de trazer esse assunto à tona. Já estou farto, sinceramente. Pedro olhou ameaçadoramente para sua esposa mais uma vez e saiu da sala de jantar. Sozinha, Lisandra pensava cansada novamente. Ela já duvidava se seu marido realmente a amava, se ainda restava algo de seus sentimentos antigos. O aniversário de casamento deles estava se aproximando e Lisandra queria comemorar a ocasião em um restaurante. Mas Pedro decidiu de outra forma. Na opinião dele, seria melhor e mais fácil convidar a família e os amigos para a casa deles. E ele nem pensou no fato de que Lisandra teria que cozinhar para uma empresa tão grande durante todo o dia. Tudo o que ele queria era se gabar da casa dele e do quanto Lisandra era uma boa anfitriã. A mulher estava cansada de estar sozinha e sentia falta de companhia. Sua melhor amiga, Sabrina, havia se mudado para outra cidade. Elas raramente se viam. Seu marido já não tinha mais interesse nela, e seus filhos haviam saído de casa. E a única esperança que ela tinha era conseguir um emprego. Logo, chegou o dia do aniversário. Suas filhas vieram comemorar, a mais velha veio com o marido e a mais nova com o namorado. Lisandra estava feliz que, pelo menos por alguns dias, ela poderia esquecer sua solidão. Ela conversava animadamente com suas filhas na cozinha enquanto preparava o jantar comemorativo e ouvia com interesse como suas vidas estavam maravilhosas. Mas as filhas não puderam deixar de perceber que a mãe estava preocupada. Elas há muito tempo suspeitavam que o relacionamento dos pais estava ruim. Mas quando chegaram para o aniversário, perceberam que seus medos eram reais. "Mãe, o que está acontecendo com você e papai?" perguntou Angélica empolgada. "Do que você está falando, querida?" "Estamos bem", disse Lisandra calmamente, tentando manter a compostura. "Tem certeza? Acho que há algo que você não está me contando." "Se você não me contar, vou falar com o papai." Lisandra reclamou, mas era difícil mudar a mente de Angélica. Ela estava determinada a falar com seu pai sobre a situação, porque acreditava que a mãe não merecia esse tratamento. Pedro, por outro lado, era reverente com as filhas e retratava-se diligentemente como um marido cuidadoso. Ele constantemente abraçava a esposa, enchia-a de elogios e até lhe dava um enorme buquê de flores. Lisandra parecia estar feliz. Ela pensou que o marido havia sido influenciado pela conversa com a filha e que agora tudo ficaria bem. Mas quando as filhas saíram, a felicidade de Lisandra desapareceu completamente. A mulher percebeu que aquilo tudo tinha sido apenas uma encenação e que nunca seria como antes. Pedro voltou ao seu estado de espírito habitual e a expressão em seu rosto não era terrivelmente fria para ela. "Por que está contando para nossas filhas sobre nosso relacionamento? Está tentando virá-las contra mim?" disse Pedro com raiva. "Eu não contei nada a elas. Angélica deduziu por si só que você e eu estamos enfrentando dificuldades", disse Lisandra confusa. "Nunca se atreva a dizer algo ruim sobre mim para elas. Você está sempre me deixando desconfortável." Lisandra ficou chateada, e Pedro se levantou abruptamente do sofá e bateu a porta ao sair de casa. Ele retornou ao anoitecer. O casal não se falou e, em silêncio, foram para seus quartos. Lisandra não conseguia dormir e continuava pensando no que fazer e como eles viveriam juntos.
Eles nunca seriam capazes de se tornar um casal novamente, mas o divórcio realmente a assustava, pois então ela ficaria completamente sozinha. E ela não fazia ideia do que faria então, pois ainda tinha sentimentos por Pedro. Ela decidiu fazer uma última tentativa para restaurar pelo menos algum tipo de paz entre eles. Mas não importava o quanto se importasse com Pedro, ele só respondia com agressividade. Gradualmente, ele se distanciou completamente e nem mesmo voltava para casa. Lisandra afundava cada vez mais no abismo da solidão. Um dia, fazendo compras, ela ouviu uma conversa entre duas caixas que mudou drasticamente sua vida. Uma das mulheres estava contando que uma conhecida havia aberto um novo hotel no centro da cidade. E agora ela estava procurando camareiras. Lisandra de repente percebeu que essa era sua chance de tentar mudar algo em sua vida. Ela se desculpou sinceramente por ter ouvido a conversa sem querer, disse que estava procurando trabalho e pediu o número do gerente do hotel. Depois de receber o número, Lisandra agradeceu à mulher e saiu para a rua. Seu coração batia freneticamente e ela não conseguia acreditar que estava indo contra a vontade de seu marido para evitar escândalos desnecessários. Para evitar mudar de ideia, Lisandra decidiu não dizer nada a ele, embora o simples pensamento de engano a deixasse enojada. Mas não havia outra saída. E para não mudar de ideia, ela ligou imediatamente do carro e marcou uma reunião no hotel para o dia seguinte, a fim de discutir todas as questões relacionadas ao seu emprego. A anfitriã do hotel se despediu e Lisandra ficou parada por algum tempo, feliz e sorridente. Ela estava tomada de emoção. Finalmente, algo mudaria em sua vida pela manhã. Ela tinha medo de que seus planos pudessem ser arruinados, mas sua chefe Donatella acabou sendo uma mulher maravilhosa. E os medos de Lisandra desapareceram do coração. Donatella explicou todos os detalhes do trabalho para a mulher, a taxa de pagamento e as regras de conduta com os hóspedes. Lisandra assentiu felizmente e imediatamente foi trabalhar. No começo, era algo bastante incomum e difícil. Mas depois a mulher conseguiu, como havia planejado, fazer todo o trabalho e cuidar da sua casa. E era fácil manter o segredo, porque seu marido prestava pouca atenção a ela e não conseguia notar mudanças em seu comportamento e movimentos. Enquanto isso, o humor de Lisandra melhorou consideravelmente. Ela aproveitava ao máximo sua vida. Ela gostava do seu trabalho, seu salário era pago semanalmente e seus colegas de trabalho eram maravilhosos. Vários meses perfeitos passaram assim. A mulher estava tão feliz que nem mesmo a atitude rude de seu marido a aborrecia mais. Em um dos seus finais de semana, quando seu marido saiu para outra viagem de negócios, Lisandra decidiu dedicar um dia a si mesma, fazer compras e depois cozinhar algo delicioso. Mas quando ela voltou das compras, sua chefe pediu para que ela substituísse uma colega que estava doente. Lisandra não viu problema e concordou. Depois de um tempo, Lisandra recebeu uma reclamação de um dos quartos que ela estava cuidando. Adivinhe só, Lisandra, reclamaram sobre poeira no quarto e falta de bebidas no frigobar. A mulher se apressou para resolver os problemas. Quando entrou no quarto, ela não viu ninguém e só ouviu o barulho da água sendo derramada. Ela começou a limpar a poeira e a arrumar a cama. E quando terminou, viu uma mulher jovem de 20 anos com os cabelos molhados. Seu corpo estava envolto em uma toalha de banho. A mulher estava indignada e mostrava seu descontentamento, exigindo ser tratada como uma cliente superior. Lisandra ouvia em silêncio, sorrindo educadamente. A jovem mulher queria dizer algo a mais, porém uma voz saiu do banheiro, e Lisandra a reconheceria entre milhares de outras. E ela ficou chocada com o que viu. Lisandra, o que você está fazendo aqui? Pedro falou atordoado e congelou no lugar. Olá, meu querido. Como foi sua viagem de negócios? Lisandra comentou sarcasticamente, sentindo uma dor insuportável, mas tentando não chorar.
Para não mostrar fraqueza diante desse homem indigno de suas lágrimas, Pedro claramente estava chocado. Ele, de forma alguma, esperava ver Lisandra ali. E a única coisa que ele pôde dizer em sua justificativa foi que a jovem mulher era sua colega. Você toma banho com todas as suas colegas? Passou Lisandra, olhando para o cabelo molhado e roupão do marido. Pedro tentou segurar o braço dela, mas Lisandra soltou seu braço e saiu do quarto. A jovem amante observava com uma expressão de descontentamento as tentativas fracassadas de seu amante de segurar sua esposa. Em seguida, ela se vestiu rapidamente e disse tudo o que pensava sobre ele, e saiu do quarto. Praguejando, Pedro não tentou alcançá-la. Agora ele só se preocupava com Lisandra. Seu comportamento surpreendeu e o enfureceu muito. Lisandra foi para o escritório do chefe, depois de explicar toda a situação, pediu para ir para casa. Donatella era uma mulher muito tática e compreensiva, então ela deixou Lisandra ir e deu alguns dias de folga para ela. E em casa, havia um escândalo enorme esperando por Lisandra. Pedro sabia muito bem que a melhor defesa é o ataque. E assim ele interpretou extrema insatisfação por sua esposa tê-lo enganado tão habilmente e ter ido contra sua vontade. Lisandra, por outro lado, era um verdadeiro mar de calma, repreendendo seu marido por adultério. E mesmo com uma mulher mais jovem que sua filha, eles estavam se divorciando. A mulher disse firmemente: por fim, quem precisa de você? Não me faça rir. Você vai ficar sozinha e implorar para que eu volte. Pedro gritou com raiva. Eu ficarei bem. Você vai ver. Pedro, tendo se acalmado um pouco, tentou apelar para a mente de Lisandra e até prometeu melhorar o relacionamento deles, ainda não acreditando que sua esposa fosse capaz de deixá-lo. Ele quase implorou a Lisandra e assegurou que não precisava de mais ninguém além dela. Mas ela foi inflexível. Pouco tempo depois, o casal se divorciou, venderam a casa que haviam construído juntos e a esperança de que se tornasse um lar aconchegante para a família. E Lisandra conseguiu seu próprio apartamento separada. Às vezes, Pedro tentava se reconciliar com sua ex-esposa. Mas Lisandra odiava até mesmo vê-lo, muito menos falar com ele. Ele finalmente percebeu que nunca encontraria uma mulher melhor. Mas já era tarde demais. Às vezes, Lisandra compartilhava suas preocupações por telefone com sua amiga, Sabrina, aquela que havia se mudado para outra cidade vários anos antes. Sabrina sempre tentava apoiá-la. E um dia, ela teve uma ideia maravilhosa em sua cidade. Ela encontrou inesperadamente seu colega de classe, Fabiano, que também havia se divorciado recentemente. Ela decidiu que ele e Lisandra deveriam se encontrar novamente. Eles foram amigos uma vez quando eram jovens, mas então o passado os separou. Sabrina convidou uma amiga para vir visitá-la. E Lisandra, que estava de férias, concordou. Sabrina não deixou a sua amiga ficar entediada. E um dia organizou um encontro entre Lisandra e Fabiano. Lisandra não reconheceu imediatamente essa pessoa bonita e positiva como um amigo de sua juventude. Eles rapidamente encontraram uma linguagem comum, e Lisandra não pôde deixar de notar para si mesma que a idade de Fabiano lhe caía muito bem, e que ele não havia mudado nada em sua essência. Logo, Lisandra e Fabiano perceberam que estavam fortemente atraídos um pelo outro. No passado, ele havia se apaixonado por ela e até queria revelar seus sentimentos a ela. Mas quando soube que ela ia se casar, decidiu desaparecer de sua vida. E agora, um quarto de século depois, ele teve uma nova chance de conquistar essa bela mulher. Lisandra hesitou no início em corresponder aos sentimentos de Fabiano depois de uma breve visita à cidade. Ela partiu, mas continuou pensando nele. Ela estava triste por não ter ficado com Fabiano. E, ao mesmo tempo, envergonhada por ter se superado tão rapidamente da separação com seu marido, temendo a condenação de suas filhas e amigas.
Mas as filhas estavam ao seu lado e a aconselharam a não se importar com o que as pessoas dizem e apenas tentar ser feliz. Enquanto isso, Fabiano não estava disposto a desistir. Ele foi até Lisandra para convencê-la a lhe dar uma chance. A mulher não conseguiu recusar e nunca se arrependeu. Ela se sentiu amada novamente e começou a corresponder a Fabiano da mesma maneira. Em breve, eles se casaram, convidando apenas as pessoas mais próximas para o casamento. Lisandra estava feliz por ter encontrado um homem com quem estava pronta para enfrentar a vida juntos. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!